Eu estou muito feliz porque eu estava lá em cima conversando com as pessoas que batizaram e alguns anos atrás, quando casei com a minha esposa, 18 anos atrás, para ser mais preciso, a gente começou um trabalho na nossa casa. E eu lembro que a gente começou a reunir pessoas, amigos, e começou a falar do amor de Cristo. E esse trabalho foi crescendo, 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 até que um dia a gente decidiu ir para um auditório, alugar um auditório e começar um trabalho. Eu me lembro que alguns dias no auditório ficava cheio, tinha lá 20 e poucas pessoas, mas eu me lembro que algumas vezes eu ia lá, montava o som, eu preparava tudo, eu saía do meu trabalho correndo, preparava tudo, eu chegava lá, ficava esperando a turma e não aparecia ninguém. E a minha sogra, para eu não ficar triste, ela corria na minha empresa, que era do lado, chamava 2 funcionários meus e falava assim: vamos para lá, por favor, que precisa ter alguém no culto. E eu pegava para aquelas 2 pessoas, as lágrimas escorriam, mas eu nunca desisti. E hoje, quando eu vejo 50 e poucas pessoas descendo as águas, eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa manhã. Quando Deus te der uma palavra, quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, por mais que as pessoas do teu lado digam que não vai acontecer, não permita que isso aconteça, mas fique firme naquilo que Deus te falou. Porque quando Deus promete alguma coisa para um homem, para uma mulher na terra, Ele é o mesmo Deus que prometeu, mas Ele é o mesmo Deus que vai fazer com que a promessa se cumpra. Eu quero nessa manhã expressar minha gratidão a Deus e dizer para vocês que isso que está acontecendo aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha esposa, isso tem a ver com o Senhor. É o Senhor quem coloca o querer e o realizar no coração do homem. É o Senhor quem colocou no coração de cada uma dessas pessoas o desejo de descer a essas águas. E todos os batismos foram lindos, mas tiveram 2 que me impactaram muito. Cadê o Adriano? Tá aí? Fica de pé, você e o teu amigo aí. Esses 2 meninos ontem, eles passaram na porta da igreja e eles vieram pedir comida. Eu estava saindo da igreja e eu preparei uma comida aqui em cima para eles e dei para eles. E quando eu peguei eles ali, eu falei: eu quero orar por vocês. E eu comecei a orar, o Senhor começou a me tomar em espírito. Eu falei para ele, falei: cara, o diabo tentou destruir a vida de vocês, mas vocês têm uma promessa sobre a vida de vocês. Eu quero muito que vocês caminhem aqui perto de mim. Eu quero muito que vocês acreditem no que eu estou falando para vocês e que a gente ande junto. E Deus vai mudar a história de vida de vocês. E eu não quero expor vocês, mas eu quero falar publicamente que eu falei para você aqui dentro. O diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o projeto dele é destruir o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus na terra. Mas tudo que Deus cria é perfeito. E quando Deus criou vocês, Ele não errou. O que vocês viveram na vida de vocês, sobre paternidade, sobre várias coisas, tudo isso nunca foi o projeto de Deus. Mas eu posso garantir para vocês que se vocês ficarem firmes naquilo que Deus tem para a vida de vocês, vocês vão viver o melhor capítulo da história de vocês. Eu, como pastor dessa casa, estou dizendo publicamente que eu estou disposto a cuidar de vocês. Se vocês acreditarem, entregarem o coração de vocês para Jesus e deixar o Senhor trabalhar, o Senhor vai fazer coisas não só na vida de vocês, mas através da vida de vocês. Porque tudo que vocês têm vivido é fruto de relacionamentos errados que vocês têm andado. A partir de hoje, muda a sua história de vida. Fica meditando naquilo que o Senhor vai falar através das Escrituras e vocês vão entender o que eu estou te dizendo. Deus abençoe vocês, amém? Amo vocês. E hoje para mim foi uma surpresa quando eu vi eles descendo as águas. Porque Deus é bom. Eu aprendi na minha vida a acreditar em pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês nessa manhã. Isso não tem nada a ver com a minha mensagem, mas eu já fui muito traído na vida. Eu já tive muitas traições. Mas eu sempre digo aqui na igreja, as pessoas caminham do meu lado, que as pessoas só dão aquilo que elas têm. A gente não pode ser transformado por aquilo que tentam transformar a gente. A gente tem que ser transformado simplesmente pela glória de Deus. A gente só vai dar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor. Então, se você entrou aqui nessa manhã, eu não sei com quem o Senhor está falando, mas se você viveu algum tipo de decepção, uma desilusão, uma traição, eu quero, como um profeta de Deus nessa manhã, trazer uma mensagem para o teu coração. Não fique preso àquilo que fizeram contigo. Fique preso àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Porque o que o Senhor tem para a sua vida é muito grande. É muito grande. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Amém? O meu tempo é curto, eu quero andar rápido. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração que está em Juízes capítulo 13, versículo do 1 até o 12. Eu quero compartilhar contigo, amém? Coloca para mim aqui na tela.
Juízes 13, do 1 até o 12. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Preste atenção nisso. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Tem muitas vezes na nossa vida que a gente acha que é o diabo. E é triste que eu vou te dizer, mas muitas vezes o próprio Senhor nos entrega por causa daquilo que nós estamos cometendo. Amém? Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Repete comigo, Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Repare que o anjo está escrito com letra maiúscula. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Repete comigo, nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssimo, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine, preste atenção nisso, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Versículo 9: Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo, com letra maiúscula de novo, de Deus, veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras. Mas preste atenção nisso. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Qual será, 12, qual será o modo de viver e serviço do menino? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graça te damos nesta manhã. Estou aqui simplesmente para que a tua palavra venha fluir através dos meus lábios. Me esconde atrás da tua cruz, Senhor, e fala através de mim. Que de mim mesmo nada possa sair, mas que a tua palavra, Deus, a tua palavra venha saltar e penetrar no coração de cada um dos meus irmãos. Frutifica, Deus, frutifica a palavra, Pai, e transforma, é a minha oração, transforma a vida dos teus ungidos, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um melhor aplauso, você pode dar ao Senhor, por favor. Toda vez que você lê na Bíblia e o anjo do Senhor aparecer com letra maiúscula, está falando da teofania. O que é teofania? Do grego, theos é Deus, fania, phanem, significa manifestação, mostrar-se. Então, teofania, o anjo do Senhor, a manifestação do próprio Deus, foi feita naquele momento na vida de Manoá e da sua esposa. Interessante que esse era o momento em que o povo de Israel estava sofrendo por 40 anos, você leu comigo o texto, e a Bíblia diz que a mulher de Manoá, ela era estéril, amém? Ela era estéril, ela não podia conceber. O anjo do Senhor aparece para ela, traz uma revelação, diz tudo para ela o que ia acontecer. Ela fica impactada, ela vai até a sua casa, ela fala para o seu marido, chamado Manoá, e ela diz: olha, o anjo do Senhor apareceu para mim, e ele falou isso, isso, isso e isso. Manoá diz para ela: olha, se ele aparecer novamente, você me chama, porque eu quero estar diante dele.
A Bíblia diz que Manoá, ele ora, e depois que ele ora, a manifestação do anjo aparece novamente e fala com a mulher. A mulher corre até o encontro de Manoá, diz para Manoá que o anjo havia aparecido, eles vão até o encontro do anjo, e Manoá faz uma pergunta para o anjo que me deixa muito impactado. Ele diz assim: se realmente é o céu que está dando, o céu precisa me ensinar a alimentar a criança. Nessa manhã, eu quero trazer uma mensagem para o teu coração devido ao tempo muito curto, mas muito objetiva. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra mulher está falando diretamente para a igreja. O que o Senhor está falando conosco nessa manhã é que, infelizmente, a gente tem visto uma igreja estéril, uma igreja que não está gerando filhos de verdade, uma igreja que tem feito uma movimentação muito grande, uma igreja que durante muitos anos ficou agarrada atrás de uma religião, atrás de uma doutrina, atrás de conceitos, dogmas e valores, mas uma igreja que não tem gerado homens e mulheres no espírito. Eu quero falar para uma igreja madura nesta manhã e trazer uma mensagem para o teu coração dizendo que o céu quer gerar dentro de você e dentro de mim aquilo que o Senhor determinou desde antes da fundação do mundo, que é o que está escrito na tua Bíblia. É preciso você entender que nós somos o único ser humano que nós nascemos, temos uma parte da terra e uma parte do céu. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, o homem, eu e você, o homem e a mulher, nós fomos formados do pó da terra, do barro. Estamos juntos até aqui? Mas a Bíblia diz que nós somos o único ser na terra que temos o ruá de Deus, o sopro de Deus nas nossas narinas. Então a gente tem uma essência da terra e nós temos uma essência do céu. Quando nós somos alimentados pela terra, a nossa humanidade começa a entrar em ação e muitas vezes, normalmente, atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas quando nós convidamos o céu para nos alimentar e trazer um alimento sólido sobre a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, nós não precisamos dizer para elas que nós somos evangélicos. Elas querem caminhar do nosso lado porque elas conseguem ver Deus na nossa vida. Você está comigo aí? O que está faltando hoje para a igreja de Cristo Jesus no Brasil e no mundo é ser alimentada pelo alto, é ser alimentada pelo céu. Manoá chega para o anjo e diz: olha, se é o céu que vai dar, eu não tenho condições de alimentar, é o céu que tem que alimentar. E aí o anjo começa a dizer: olha, esse menino não pode beber bebida forte, esse menino não pode beber vinho, esse menino não pode tocar em coisas imundas, e esse menino, ele não pode raspar a cabeça, porque ele é um nazireu de Deus. Eu vou te falar uma coisa que você, talvez alguns já saibam, mas você vai ficar chocado. Por isso que quando uma pessoa, ela resolve andar em outros lugares, num terreiro de macumba, por exemplo, uma das primeiras coisas, quando elas querem deitar para o santo, uma das primeiras coisas que fazem é raspar a cabeça. Porque um nazireu de Deus não se raspa a cabeça. Um nazireu de Deus, não estou falando da cabeça, você está me entendendo, né? Não estou falando de raspar com máquina. Um nazireu de Deus não se consagra a outros deuses. Um nazireu de Deus, ele é consagrado ao Senhor. Um nazireu de Deus não pode se tocar em coisas imundas. Quando Deus te deu uma mulher, Deus não te deu uma mulher para que você toque em outra mulher. Deus não te deu um trabalho para que você roube no teu trabalho. Deus não te deu uma casa para que você não cuide da tua casa. Deus, quando te dá alguma coisa, Ele te dá para que você santifique aquilo que Ele te deu. Por isso Deus tem levantado nazireus de Deus. Deus tem levantado homens que têm impactado o Brasil e o mundo. Porque esses homens têm se alimentado não daquilo que a terra tem oferecido, mas daquilo que o céu tem para a sua vida. Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero trazer uma mensagem para o teu coração e te dizer que enquanto a terra te alimentar, Adriano, enquanto vocês andarem no meio em que vocês decidem andar, vocês serão alimentados pela terra e normalmente vocês vão fazer aquilo que Deus não quer que vocês façam. Mas se vocês entenderem nessa manhã que vocês foram criados para serem alimentados por aquilo que o céu determina, por aquilo que a palavra de Deus nos diz, eu posso garantir para você que os teus amigos, eles vão ficar impactados, porque eles vão começar a conhecer um outro homem que até então eles não conheciam. O que está faltando para as pessoas nessa terra é entender o ambiente profético em que eles devem andar. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
A palavra de Deus diz que se nós andarmos numa roda de escarnecedor, normalmente começaremos a escarnecer também. Mas se nós começarmos a andar com profetas, homens e mulheres de Deus, nós vamos começar a exalar o céu sobre a nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão querer conhecer esse Cristo que tanto nós exalamos e muitas vezes nem precisamos falar. Você está comigo aí? O grande problema da humanidade é que você pode perceber que as pessoas chegam para arrumar um emprego e elas falam assim: eu sou crente. Mas a atitude dela no trabalho não é uma atitude de crente. E é muito triste dizer isso. É por isso que o nome de Jesus está sendo envergonhado na terra. Porque as pessoas dizem que são crentes, mas não agem como crentes. É muito melhor você dizer que não é nada e você agir como um filho de Deus, uma pessoa que é alimentada pelo céu. Porque quando você entende a essência do céu sobre a tua vida, as pessoas que estão ao teu redor querem conhecer esse Deus a qual você serve. Você está comigo aí? Eu creio firmemente que vocês que batizaram, vocês desceram as águas com uma atitude de fé, e vocês falaram publicamente que vocês creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida de vocês. Vocês estão falando publicamente que vocês creem que a velha criatura ficou morta dentro daquela água e que ressuscitou uma nova criatura. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã: se vocês não entenderem e não forem alimentados pelo céu, vocês vão continuar fazendo exatamente tudo aquilo que vocês faziam. Porque não é uma água que vai transformar a tua vida, mas é uma decisão diária, de quando você acordar, você dizer: quem vai te alimentar, é a terra ou é o céu? Você, quando acordar, você vai pegar o teu celular e vai ficar olhando mulher pelada, ou você vai dobrar o teu joelho e vai glorificar o nome daquele que é único e suficiente na tua vida? Porque aquilo que te alimenta é aquilo que vai determinar quem você se tornará. Aquilo que você colocar dentro de você. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Lembra de Daniel? Quem lembra de Daniel aqui? Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Lembra? A primeira coisa que fazem na vida de Daniel: ei, vamos trocar o nome dele. O nome dele não é mais Daniel, é Beltesazar. Daniel, a partir de agora você não vai mais se alimentar por aquilo que você se alimentava. Você vai se alimentar com as iguarias do rei. Lembra disso? Lembra? Porque o diabo, ele não muda a sua estratégia. O diabo sempre vai querer trocar identidade. Eu e você temos uma identidade em Deus. Entenda uma coisa: o meu nome aqui na terra chama-se Leonardo, mas existe uma identidade minha no céu, que Deus determinou que ela se cumpra na terra. E essa identidade só vai de fato se cumprir se eu entender quem eu sou nele. Por isso não é ninguém que vai dizer para mim quem eu sou. Não é ninguém que vai dizer para você quem você é. Não é ninguém que vai dizer para você o que você vai comer. Mas você vai decidir se alimentar por aquilo que o céu tem para a sua vida. E quando você fizer isso, ninguém coloca mais um nome em você. Ninguém mais diz para você o que você vai comer. Ninguém mais diz para você o que você vai viver. Você vai viver as promessas do céu. Porque o que o céu tem para mim e para você, o que o Senhor tem para mim e para você, a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado coisas para você e para mim. Eu não sei se faz sentido para alguém nessa manhã, mas o dia que eu conheci Jesus Cristo, Ele transformou o meu ser. Ele transformou a minha vida. Não porque eu resolvi seguir uma religião. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu nunca pensei em subir no altar. Mas um dia eu conheci um Jesus que tanto falava, mas um dia se apresentou para mim na minha casa. Ele mudou a minha história de vida. Eu já falei aqui algumas vezes, eu tinha tudo para desistir. Eu perdi minha mãe num assalto, mataram a minha mãe. Eu tenho um filho que tem uma válvula no cérebro. Eu já fui tanto traído nessa vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você: todas as leves e momentâneas tribulações desta terra não se comparam com o peso de glória que está por vir. Eu tenho certeza que o meu Redentor vive, como disse Jó 19:25, e Ele vive, e num certo dia Ele se levantará sobre a terra. Eu creio firmemente que Jesus está querendo resgatar pessoas nesta terra. Quando eu vejo pessoas descendo as águas, o meu coração se alegra, porque eu estou vendo a manifestação do poder de Deus. Um dos irmãos me abraçou ali e falou assim: pastor, muito obrigado, pastor, por você um dia ter aceitado ser pastor, você ter aceitado o chamado de Deus na sua vida. Eu preciso dizer nessa manhã que se você entender quem você é, tem pessoas que ainda você nem conhece, mas Deus vai usar você para resgatar essas pessoas. Aleluia. Isso é muito mais do que uma religião, igreja.
Isso é muito mais do que uma reunião de pessoas. Isso é algo, é transformador. Quando você conhece Jesus Cristo, quando muitas vezes falavam de Jesus para mim, eu ia para a igreja, eu entrava, eu dava oferta, eu fui muitas vezes, saía da igreja, chorava, mas eu confesso para vocês que muitas vezes eu saía da igreja emocionado. No dia seguinte eu voltava a fazer todas as porcarias que eu fazia. Porque Jesus não se estuda, Jesus se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Mas um dia, Ele resolveu me visitar. Um dia Ele resolveu entrar na minha casa. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não consigo mais viver sem Ele. É muito mais forte do que eu. Na sexta-feira eu recebi uma notícia horrível. Uma não, recebi duas. E aí às vezes a gente pensa assim, será que vale a pena? Na mesma hora vem o Espírito Santo e diz, ei filho, não tem a ver com eles, tem a ver comigo. Não tem a ver com eles, tem a ver comigo. Porque se nós olharmos para as pessoas na terra, elas sempre vão nos decepcionar. Eu não estou aqui falando de tristeza, eu sou um homem muito feliz. Eu amo essa igreja, eu amo as pessoas que Jesus colocou na minha vida. Mas a gente precisa entender que existe algo muito maior do que as decepções dessa terra. Jesus ele veio para mudar a nossa história. Jesus veio para transformar o nosso ser. Pô, pastor, é muito legal você falar isso, mas eu não concordo com isso. Eu não consigo ver isso. Eu concordo com você que também um dia eu não conseguia. Eu só peço para você nessa manhã, dobra o teu joelho um dia na tua casa e diz assim, ó, Senhor, se realmente tu existe, faz igual o Manoá. Se realmente o anjo apareceu, eu vou orar e vou pedir para ele aparecer de novo. Ora e pede para o Senhor falar contigo. Porque o dia que você for visitado pelo Senhor, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu acredito firmemente que não tem a ver com uma quantidade de pessoas reunidas, mas tem a ver com uma profundidade dentro do nosso ser. Tem a ver com uma transformação de vida. Se não for para ser um agente transformador na vida de outros, do que adianta nós andarmos e frequentarmos uma igreja? Eu peço que você se envolva, não com a igreja, mas com aquilo que Jesus tem com a igreja. Manoá entendeu que a sua mulher é estéril até o momento em que o anjo visitou. A igreja do Brasil principalmente é uma igreja que está em estado de esterilidade. A igreja do Brasil precisa gerar filhos. E quando eu digo filhos, eu não estou falando de seres humanos, eu estou falando de pessoas que são geradas no Espírito. Pessoas que vão passar por essa geração e vão deixar uma marca. Eu não sei você, mas eu não quero passar por esse mundo e as pessoas não lembrarem de mim. Eu falo muito para os meus filhos quando eu morrer, eu não quero que vocês lembrem, papai deixou um apartamento para cada um, papai deixou um carro, papai deixou uma casa. Não, papai era um homem de Deus. Aleluia. Papai não negociava as coisas do reino. Papai é um homem que deixou um legado. Não adianta você deixar herança, se for mal administrada ele vai perder. Mas quando você deixa nele um legado, valores e conceitos, essas pessoas nunca mais se perdem. Que possamos ser essa igreja, que possamos ser esse filho. E esse filho nada mais é do que Sansão. Agora olha que coisa incrível, Sansão ele foi gerado. Sansão, você conhece a história, Sansão tinha uma força muito grande, estava nos seus cabelos, nas suas tranças. Mas chega um momento em que Sansão ele perde a sua força, porque ele brincou com a unção que Deus havia dado para ele. Dalila não foi a destruição de Sansão, a destruição de Sansão foram os filisteus. Dalila foi a distração na vida de Sansão. O diabo tem tentado distrair você. O diabo tem tentado roubar a tua mente, porque quando uma pessoa ela não está firmada naquilo que ela entende que é certo, quando ela é roubada na sua mente, qualquer pessoa diz para ela qual é o seu nome. É muito triste ver isso. Uma vez eu fui ver um filme com os irmãos aqui da igreja, um filme cristão, me fugiu o nome dele agora, que falava sobre pedofilia. Como? Som da Liberdade. E começa o filme
com uma cena que me chama a atenção. Um menininho pequenininho, ele foi roubado, ele foi levado, abusaram dele. E aí quando o policial chega e resgata ele, pergunta: qual é o seu nome? Aí fala assim: Ursinho Ted. O policial começa a chorar e diz: não, esse não é o teu nome. Esse não é o teu nome. Eu não sei se você está me entendendo nessa manhã. O diabo tem tentado roubar a nossa identidade. O diabo tem tentado roubar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Pastor, como resgatar isso? Só existe uma forma. Se o céu deu, o céu alimenta. Se o céu deu, o céu vai dizer como é que a gente vai viver. E sabe o que a minha Bíblia, igual a tua, diz? Josué capítulo 1, versículo 8. Está escrito nesse livro: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que faça tudo quanto nele está escrito. Então verás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No versículo 9 ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Meditar não é ler, meditar é estudar, é se envolver. Vocês que batizaram, venham para a escola bíblica, aprenda a palavra de Deus. Um homem, uma mulher que é firmado na palavra, não é qualquer vento de doutrina que o leva. Um homem que tem as suas raízes impregnadas em Cristo, enraizadas, firmes no Senhor. Os ventos vão chegar, porque os dias maus são para todos, mas não são esses ventos que vão nos derrubar, porque aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você é muito maior do que o que esse mundo nos oferece. Aleluia. Tudo passa. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é tempo de nós buscarmos ao Senhor, Ele está voltando. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Ele está voltando. Como é que você sabe, pastor? Porque esse livro me garante. As profecias estão sendo cumpridas. Israel é o ponteiro de Deus. Vê as notícias que estão acontecendo em Israel. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Deus tem uma promessa, igreja, e nós precisamos viver a promessa. Deus entregou para mim e para você um chamado nesta terra. Não permita que as pessoas roubem aquilo que o Senhor te entregou. Daniel foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia não foi levada para dentro de Daniel. Nós podemos viver nesse mundo, mas esse mundo não precisa viver dentro de nós. Aleluia. Eu não preciso ter 10 mulheres para ser feliz. Eu preciso ter a mesma mulher 10 ou 1000 vezes. Eu não preciso tirar dos outros aquilo que não é meu. Ontem eu e minha esposa dentro do carro, a gente conversando, e Deus tem sido bom com a gente. E a gente estava falando até onde um homem se sente feliz com aquilo que ele tem. Porque a gente trabalha para ter as coisas. E depois que a gente tem, a gente trabalha para ter mais coisa. E um dia, quando nós sairmos dessa terra, tudo ficará aqui. Até onde nós temos encontrado equilíbrio nas coisas? Até onde nós temos de fato entendido aquilo que o Senhor tem para nós? Eu falei pela ontem, falei: eu quero ir para a África. Eu quero conhecer aquele povo. Um dia eu fui em Antônio João, Mato Grosso do Sul. Meu amigo pastor Vavá me levou lá. Eu conheci uma tribo indígena. Eu fui tão tocado pela glória de Deus, que quando a gente veio embora eu falei: a gente tem que fazer alguma coisa. Nós construímos uma igreja para eles. Quando a igreja ficou pronta, eu fui na inauguração pregar lá. No dia seguinte fui tomar um café com a pastora indígena. Ela falou assim: pastor,
aquele sotaque meio carregado, ela: pastor, eu orava todo dia e eu pedia a Deus: Deus, eu não quero uma casa, Deus, eu quero uma igreja. Eu chorava tanto, porque eu não sei para você, mas quando você é resposta daquilo que outros estão orando, não existe nada nessa terra que venha preencher o teu coração. Eu já tive a oportunidade de andar nos melhores carros que eu já pude andar. Eu estou te falando diante do Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã. Eu nunca me senti tão feliz de ter ouvido aquilo daquela pastora. Porque às vezes o que para você é pouco, para outros é tudo que eles precisam. José foi levado para dentro do Egito. Trocaram o nome de José, trocaram as vestes de José, pintaram José, mas a essência do céu não saiu de dentro de José. Você pode viver nesse mundo, mas esse mundo não precisa viver dentro de você. E aqui eu encerro a minha pregação dizendo para você: decida hoje ser alimentado pelo céu e não pela terra. Decida hoje olhar para os teus filhos e não dar a educação que você acha que é boa para ele, mas a educação que a Bíblia nos ensina que ela deve ser dada. Muitas vezes somos duros com os nossos meninos, e o que eles mais precisam é de um abraço e de um eu te amo. Hoje o que mais existe nessa terra são órfãos de pais vivos. Pessoas que têm um pai dentro de casa, mas que não entendem um relacionamento entre um pai e um filho. E isso afeta diretamente a vida das pessoas. A maioria dos gabinetes que eu faço aqui, a primeira pergunta que eu faço: me fala do teu pai. Muitos deles começam a chorar. Eu vim essa manhã te apresentar um pai que nunca vai te decepcionar. Se você aprender a se relacionar com ele, e não tem a ver com igreja, tem a ver com o céu. Se você aprender a se relacionar com ele, eu garanto para você que a sua história de vida será transformada. Eu não posso terminar essa reunião, peço desculpa, o horário avançou um pouquinho, mas eu não posso terminar essa reunião sem convidar você que entrou aqui essa manhã e que está disposto a se decidir por Jesus. Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele não é um estilo de vida. Jesus é o Deus vivo que um dia se encarnou nessa terra, morreu e ressuscitou o terceiro dia, e que a Bíblia diz que ele continua presente em todos os momentos da nossa vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Uma alegria estar com o Senhor aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Hoje o céu está em festas. É muito bonito o batismo, mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa nos céus. O céu está em festa. Eu acredito demais nisso. Deus é fiel. Jesus não mente. Feche seus olhos. Eu queria que vocês estivessem aqui, que estão aqui na frente, repetisse comigo, vocês aqui na frente, repetisse comigo uma oração que diz assim, bem alto: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje, eu quero viver algo novo. Me ensina a andar com os teus passos, a falar como tu falas, a me comportar como tu se comporta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda sua mão para cá. Vira para trás rapidinho. Olha a família que vocês ganharam aí, ó.
Senhor, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias. Obrigado por este dia, Deus. Nos dê a melhor semana da nossa vida. Eu profetizo um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de conquista. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz. Hoje às 19 horas estaremos aqui de novo. Amém? Deus te abençoe. Shalom.